a melhor resposta para isso é responder uma outra pergunta. Nós somos eleitos para quê? E a resposta que você encontra, por exemplo, em Efésios capítulo 1, nós somos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nós somos eleitos para viver uma vida de santidade diante de Deus. Então, se eu não vejo na minha vida santidade, desejos de servir a Cristo, se eu não vejo fé em Cristo Jesus, não é uma fé perfeita e não é uma santidade perfeita, mas se eu não vejo estas coisas para as quais a eleição foi feita, eu devo então me questionar, tá certo? Eu devo então me questionar. Aqui tem uma diferençazinha que é importante a gente ver. É uma diferença, inclusive, entre Calvino e os puritanos, não é? Calvino acreditava que a certeza de salvação fazia parte da essência da fé. Então, quem crê, ele tem certeza de que crê. Ele tem certeza da sua salvação, porque a fé salvadora, ela traz consigo a convicção e a persuasão de que a pessoa foi aceita por Deus e perdoada. Mas já os puritanos, eles separaram, eles disseram que a certeza de salvação não está ligada à fé, mas está ligada à santificação. Ou seja, pode ser que haja alguém que é salvo, mas ele questiona. Ele tem dúvida, ele passa por um período de questionamento se ele é salvo ou não. E aí, então, para que você tenha certeza de salvação, além da fé, você tem que verificar os sinais externos. A perseverança, né, porque o eleito ele vai perseverar. Então, a perseverança na fé, a aderência aos meios de graça, anseios de santidade, repúdio ao pecado, ainda que essas coisas estejam presentes de maneira imperfeita. Então, a nossa confissão de fé de Westminster, que foi escrita baseada não nas institutas, mas no pensamento dos puritanos, na seção que fala da certeza da fé e da salvação, ele diz que, embora a certeza de salvação deva ser o estado normal do cristão, contudo, há períodos em que, ou pela consciência ferida pelo pecado, ou porque o próprio Deus retira o brilho da sua face do cristão, ele fica em dúvida. Ele anda em dúvida. Será que realmente eu sou salvo? Se eu sou salvo, por que eu cometi um pecado tão horroroso como esse aqui, não é? Ou então, por que eu estou lendo minha Bíblia e orando e eu não tenho resposta nenhuma? Por que Deus não responde minhas orações? Por que parece seco, não é? Não tem um relacionamento nenhum com Deus? Às vezes o cristão atravessa um período longo. Eu gosto de contar, né, desculpa me estender nisso, porque eu acho que isso é uma questão que interessa bem o pessoal. O senhor, só uma parêntese, tem um artigo lá no Monergismo sobre esse assunto, que o senhor fala sobre a questão da certeza da salvação, a teologia puritana. Eu nem me lembrava, mas é bom você... Eu fiz meu mestrado sobre isso e eu pesquisei o seu artigo. Obrigado. Mas quando eu estava fazendo o meu doutorado, eu comecei lá nos Estados Unidos, numa universidade cristã, muito comprometida com a palavra de Deus. Todos os meus mestres e tutores eram, além de serem muito capazes, eram homens de fé, homens de oração e tudo. Mas um dos requerimentos para obter o doutorado é que eu tinha que fazer algumas disciplinas numa universidade liberal, para que eu fosse exposto a isso, né? Aí eu fui fazer na Holanda, na Universidade Reformada da Holanda, que tinha uma orientação teológica contrária à palavra de Deus. O meu orientador lá na Holanda, ele tinha sido discípulo do Herman Ridderbos, foi professor assistente do Herman Ridderbos, mas não pensava como o Ridderbos nesse ponto. Tanto é que ele defendia que a morte de Cristo na cruz não foi pelos nossos pecados, mas foi para nos dar o exemplo de como nós devemos servir a Deus. Quer dizer, servir a Deus ainda que ele tenha que morrer numa cruz. Então, a morte de Cristo não salva ninguém, ela serve de exemplo do caminho da salvação. Então, esse foi meu orientador. Então, quando ele viu que eu vinha de Westminster e que eu era conservador, ele me deu uma pilha de livro para ler de teólogo alemão liberal. E durante 6 meses eu tive que ler aqueles caras. Depois de 6 meses eu estava em dúvida, inclusive se Deus existia. Tá. Inclusive se Deus existia. E eu me lembro daquele mês que foi o pior mês da minha vida, em que eu me ajoelhava lá na cama para orar e eu não conseguia orar, só conseguia gemer, porque eu não tinha certeza de que tinha alguém do outro lado para me escutar. Então, em angústia de alma, desesperado, eu liguei para o meu orientador nos Estados Unidos.
fiz uma ligação à distância, marquei um horário com ele e disse, olha, o senhor me ajude, porque a vaca está indo para o brejo. Não sei como diz isso em inglês, né? Mas, não, mas foi alguma coisa semelhante assim, que eu disse para ele. E ele disse, mas qual é o problema? Eu disse, não, é porque esse argumento do ator, os argumentos são muito persuasivos, são muito... Disse, não, Augusto, não, você vai ler o seguinte, anota aí. Você vai ler fulano de tal, você vai ler fulano, o antídoto é esse, você lê isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Me deu uma lista de livros para eu ler e eu, então, adquiri esses livros, li e minha mente descansou, fechou. Mas durante aquele mês, foi um mês de sofrimento. Passei, assim, um tiquinho de ser ateu, ó. Assim, ó. Saí fedendo, né? Era aquele ali, como a gente diz. Mas eu atribuo isso, eu era crente, né? Agora, eu me lembro que durante aquele mês, eu não conseguia dar o passo final e dizer, não existe um Deus. Eu não conseguia. Alguma coisa lá dentro, que era exatamente o que Calvino chamava o testemunho interno do Espírito Santo, que não era uma coisa racional, mas era o Espírito Santo dizendo, lá no fundo do meu coração, ele existe sim, você é dele, aguenta um pouquinho. Então, aquela convicção íntima que não ia embora, ela não era forte o suficiente para tirar minhas dúvidas, mas também não era fraca o suficiente para me levar a uma decisão final de que eu sou ateu, Deus não existe. Então, passado aquele período de provação, minha fé ressurge, né? Graças a Deus, até o dia de hoje, fortalecido e livre desses questionamentos. E foi até bom, porque depois, meu ministério depois foi muito voltado para isso, né? Para lidar com gente, com dúvida, com ateus, com argumento liberal. Então, foi-me bom ter passado pela aflição, como diz o salmista, né? Mas a gente só diz isso depois, na hora